Olá, tudo bom com você? Eu sou Rutiana Sobrinho, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou conversar um pouquinho com você sobre abotoamento. Eu trouxe aqui 3 peças para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. Estou aqui atendendo a um pedido de um seguidor. Então, se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, de repente eu consigo fazer um vídeo para te ajudar. Esse seguidor me pediu para falar sobre o trespasse de uma camisa masculina. Porém, eu vou falar aqui de modo geral, porque aqui no canal eu falo mais sobre roupa feminina. Até tem algumas peças masculinas, mas o conteúdo principal aqui do canal é roupa feminina. Então, eu vou falar de modo geral, que vai servir tanto para homem quanto para mulher. Como eu disse, eu trouxe aqui 3 peças para exemplificar. Então, essa primeira camisa aqui é uma camisa feminina. E o trespasse dela foi feito da seguinte forma, ó. Do lado direito aqui, o tecido não foi emendado. Ele vem o tecido normal, vira para dentro e dá o acabamento aqui. Já do lado de cá, foi cortado uma tira separadamente e pregado. Já nessa segunda camisa aqui, que é uma blusa, né, feminina, e ela tem aqui o trespasse feito separadamente dos dois lados, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo, porque o tecido principal é renda e aqui foi usado um outro tecido. E aí os dois, né, como dá para ver, os dois são feitos separadamente pregados. E essa camisa aqui é uma camisa masculina, que o lado direito dela, esse lado aqui, foi feito uma tira e pregado, e já o lado esquerdo, ele tem igual essa camisa xadrez. Ele vem o tecido, vira para dentro e dá o acabamento. Só que desse lado aqui, onde foi pregado uma tira separado, ele tem um acabamento um pouquinho diferenciado, que eu vou tentar depois mostrar na modelagem. Então, às vezes, o que diferencia de uma peça para outra é simplesmente a forma como foi costurado, como foi feito o acabamento. Eu fiz a cópia de uma blusa base para outro papel aqui, só para fazer a explicação. Eu não vou mexer com modelo de roupa, é só mesmo a explicação aqui do trespasse. E eu fiz a feminina porque, como eu falei, o conteúdo principal aqui do canal é roupa feminina. E aí você segue o raciocínio para a roupa masculina, que é o mesmo esquema. Na modelagem, a gente sempre tem que tentar entender o porquê das coisas. Não basta simplesmente receber uma informação e não fazer nada com ela. É preciso seguir um raciocínio e, se você não está conseguindo entender, você vai buscar alguém que possa te explicar. Por isso que eu acho que copiar não é o melhor caminho para quem quer se desenvolver na modelagem, porque você vai sempre depender de alguém. Então, quanto mais você puder pegar a modelagem e tentar entender o porquê daquilo, é melhor para você se desenvolver. Você sabe que na modelagem, quando a gente vai fazer uma peça de roupa, a gente trabalha com 1/4 da medida do corpo, que no caso aqui está representado pelo molde frente. Então, eu tenho aqui essa medida aqui que está aqui no molde, é a medida de 1/4 do corpo. Eu gosto de imaginar da seguinte forma: imagine que você está olhando uma pessoa de cima para baixo, então você vê a circunferência do corpo dela. Então eu tenho aqui a parte da frente e a parte das costas, e essa linha do meio aqui representa o meio do corpo. Então eu tenho aqui o meio das costas e o meio da frente. Aí eu tenho, na parte da frente, eu tenho a lateral direita, representei aqui por D.F, direita, frente, e esse lado aqui, esquerda, frente. E aqui nas costas eu tenho direita, costas e esquerda, costas. Então aqui eu tenho centro, costas, que eu representei por C.C, e aqui eu tenho o centro, frente. A gente vai trabalhar, quando vai fazer o abotoamento, com essa parte aqui, ó, que é o centro-frente, que nada mais é aqui na modelagem do que essa linha aqui, ó, que é a linha do centro-frente. Olhando aqui na modelagem e na peça, essa linha do centro-frente aqui na modelagem representa exatamente o meio aqui da peça, onde eu coloquei os alfinetes. Sabendo que eu preciso de acrescentar o acabamento aqui para o abotoamento, então eu tenho que prever isso aqui na modelagem.
O ideal quando você for fazer esse acabamento é já saber a largura do botão que você vai colocar, para você já prever esse valor aqui na modelagem. Eu gosto sempre de colocar essa largura aqui no mínimo com 1 centímetro a mais do que a largura do botão. Então digamos que você tem um botão com 1 centímetro, você coloca aqui 2. Se você tem um botão com 1,5, você coloca aqui 2,5. Entendeu? Sempre um a mais, pelo menos, para ficar com pelo menos meio centímetro de cada lado do botão aqui de tecido para esse acabamento. Eu troquei aqui a peça para exemplificar, para ficar melhor de visualizar no vídeo. Bom, vamos então agora para o raciocínio do acabamento. Se eu tenho aqui o centro-frente da peça, representado aqui pelos alfinetes que está pegando exatamente no meio da peça, entende que eu preciso de tirar uma largura aqui na peça para acrescentar aqui o acabamento? Porque daqui para cá, ó, vou mostrar aqui perto do alfinete para você entender. Daqui para cá, eu tenho que tirar esse valor aqui, ó, porque senão vai ficar sobrando tecido aqui. Se eu deixar do jeito que está aqui, ainda acrescentar esse acabamento aqui, na hora que eu abotoar, vai ficar sobrando tecido aqui na frente. Então, eu preciso de retirar esse valor aqui, ó. O que acontece é que muitas vezes a pessoa não coloca esse acabamento separado. Ele já faz o acréscimo aqui no tecido, ó. Então, eu tenho aqui o centro-frente, eu acrescento aqui o tanto que eu quero, já no próprio tecido. Na hora de cortar, ele sai a peça inteira. Digamos que fosse esse pedaço aqui, ó. Então, na hora que eu fosse cortar no tecido, eu ia cortar aqui, ó. Depois eu faria o acabamento na hora da costura, virando para dentro. E aí, às vezes isso que confunde a pessoa. Porque eu preciso de tirar esse valor aqui, ó. E quando a pessoa faz com a peça inteira, você não consegue visualizar isso na hora que a pessoa está fazendo. A pessoa está explicando, então às vezes você não consegue raciocinar. Então, sabendo disso, se eu quero fazer um acabamento aqui separadamente, então eu vou ter que tirar aqui a largura que eu preciso. Vamos dizer que você vai fazer aqui uma largura de, botar aqui 3 centímetros. Então, eu tenho até o meio dele aqui, eu tenho 1,5 centímetro. Então, eu preciso de tirar esse 1,5 centímetro aqui, ó. Eu vou fazer um exemplo aqui, já desenhado, que aí você vai entender melhor. Para exemplificar, eu trouxe aqui um acabamento com a largura de 3 centímetros. Lembra que eu alfinetei a peça e o alfinete pegou exatamente no meio aqui do acabamento, onde eu pontilhei aqui? Então, se eu tenho uma largura de 3, desse pedacinho para cá, eu tenho 1,5 centímetro. E é esse 1,5 centímetro que eu tenho que tirar aqui, ó. Eu vou colocar aqui só para você entender, ó. Então, esse acabamento teria que pegar exatamente aqui, ó, onde foi tirado o pedacinho. Eu vou colocar o outro lado da blusa para você entender aqui. Ó, vou virar para cá. Que essa blusa aqui ia pegar aqui, ó. Só que por baixo, né? Então, esse acabamento aqui, o meio dele bate exatamente no meio aqui das duas peças, mas retirando o pedacinho. Então, se eu retirar desse, eu tenho que retirar desse também. Agora, continuando aqui o raciocínio. Você sabe que o tecido precisa de ter um acabamento. No caso aqui, essa peça precisa de ter o acabamento dela própria para conseguir emendar uma na outra. Então, essa peça aqui, ela tem que ter a parte de cima e a parte de baixo, ó. E também ela precisa de um pedaço aqui para fazer a costura entre essa e essa. Que no caso, desenhei aqui, ó. Então, se eu tenho um acabamento aqui com a largura de 3 centímetros, eu tenho que colocar 3 com mais 3 e a margem de costura, para poder prender essa peça nessa. E aqui eu também vou precisar de colocar margem de costura. Então, eu teria que acrescentar aqui, ó, nessa marcação que eu fiz aqui, ó, acrescentar pelo menos 1 centímetro aqui de margem.
Então, às vezes, nem precisa de mexer nessa peça. Você deixa do jeito que tá e embute aqui, ó. Como eu fiz anteriormente. Ó. De qualquer forma, eu vou precisar de um pedaço de tecido aqui para prender nela. Então, não precisa nem de cortar. Já ficaria ali como margem de costura. E agora eu vou fazer como se a peça fosse inteira, sem ser emendada assim, ó. Eu colei um pedaço de papel aqui para exemplificar quando o acabamento é direto aqui na peça, não é feito separadamente. Então o raciocínio é o mesmo. O meio do acabamento seria esse aqui, ó, onde está pontilhado de vermelho. Então, no exemplo de 3 centímetros, eu tenho daqui do pontilhado até esse aqui, eu tenho 3 centímetros. E daqui para lá eu tenho mais 3. E aí eu tenho a margem de costura, que nesse caso aqui só fica desse lado. Então, eu viro a margem de costura aqui, depois eu dobro aqui no meio. Então, a minha margem de costura, que tá embaixo, vai pegar exatamente aqui, ó, onde está riscado. Eu vou continuar com o acabamento de 3 centímetros, só que ele está inteiro, não está separado igual eu falei anteriormente. E aí, nesse caso aqui, o botão vai ficar aqui, ó. Igual no outro, só porque aqui o tecido está inteiro, então às vezes o raciocínio é diferente, ó. Se eu tivesse colocando exatamente aqui no pontilhado, ó, exatamente em cima, ó, onde está pegando aqui o meio do acabamento, que pega na reta do botão, seria esse aqui, ó. E aí não pode esquecer de deixar um pedaço aqui para cima, para na hora de fazer o acabamento não faltar tecido. No caso desse acabamento aqui que é colocado separado, eu vou ter que cortar uma faixa que tenha o comprimento da frente da peça, mais uns centímetros para cima e para baixo, né, para fazer o acabamento, e com a largura do valor que eu escolher vezes 2, mais o acréscimo da margem. Então, se eu escolhi 3 centímetros, eu vou ter 3, mais 3, 6, mais a margem de 1 centímetro, 7, mais a de cá, 8. Então, eu vou ter que ter uma faixa com 8 centímetros. Se fosse escolhido aqui 2 centímetros, então eu teria 2, mais 2, 4, mais 1, 5, mais 1, 6. Sempre o dobro aqui e mais a margem. Já nesse caso aqui, eu tenho que acrescentar a mais aqui do centro-frente, a largura que eu escolher, mais a metade dela. Então, se eu escolhi 3, eu vou ter que ter 3 aqui, com mais a metade dela aqui, ó. Então, 3 mais 1,5, 4,5, mais a margem de costura 5,5. Então, eu tenho que fazer o acréscimo sempre raciocinando dessa forma. O valor que eu escolhi, mais a metade, mais a margem. Nas peças que eu trouxe de exemplo, 2 delas, que foi a camisa masculina e a feminina, é feito assim, um lado é inteiro e o outro lado é colocado separado. O que muda é só o lado, que eu vou mostrar agora. Tanto o masculino quanto o feminino, o acabamento que foi pregado depois, foi cortado separado, ele fica por cima, ó. Aqui também tá por cima. E sempre teve diferença de lado de abotoamento entre masculino e feminino. Hoje em dia eu não vejo muitas pessoas falando muito sobre isso não, mas antigamente isso era a regra, né? E aí nesse caso, a parte que é adicionada depois fica por cima, que é onde leva as casinhas, ó. Como eu falei, essa camisa aqui, ela tem um acabamento diferenciado. E eu vou explicar agora na modelagem como que é. Mas esse acabamento desse jeito aqui, acredito eu que foi feito mais para dar um reforço. E aí eu vou explicar na modelagem ali, você vai entender. Então o acabamento dessa camisa, o lado direito, o lado que vai receber aqui as casinhas, foi feito da seguinte forma. Na peça aqui foi acrescentado a metade do valor escolhido aqui para o acabamento. Então se eu quero um acabamento com 3 centímetros, foi acrescentado aqui, ó, que seria o meio da peça. Foi acrescentado aqui 1,5 centímetro. Isso, na hora de cortar, vou acrescentar com a peça inteira, sem fazer emenda aqui, ó. Aqui tá riscado só para exemplificar, mas na hora de cortar, eu corto a peça de jeito que sobre aqui
para fora do meio, 1,5 cm, poderia ser mais também, mas eu vou colocar aqui 1,5 cm para te explicar certinho. Na hora de pregar o acabamento aqui, eu tenho que virar esse meio centímetro aqui da beirada para dentro, ó, pro lado de fora da peça, que você vai entender agora o porquê. E na hora de cortar o acabamento, seria assim, ó, eu escolhi um acabamento de 3, então 3 mais 3 mais 1 centímetro e mais a margem, mais 1 centímetro e mais a margem. E aí eu vou dobrar essa marcação de 1 centímetro aqui, eu vou dobrar ela ao meio. Então metade vai ficar para a parte de cima e metade para dentro. E eu vou dobrar aqui a peça ao meio, da seguinte forma, ó. Eu vou dobrar aqui para dentro. Vou dobrar aqui para dentro. E agora eu dobro ao meio. E na hora de pregar esse acabamento aqui, seria assim, ó. Vou pregar por cima, de jeito que essa beirada fique um pouquinho para fora aqui da marcação que eu virei para dentro, ó. De forma que na hora que eu costurar, eu fiz a marcação que seria da costura, ó. Na hora que eu costurar aqui, vai pegar nessa beiradinha aqui, ó. E na hora que eu costurar aqui, vai pegar nessa marcação aqui, ó. Que lembra lá no início, quando eu fiz as marcações, que quando você faz a marcação de 3 centímetros, pega 1,5 para dentro aqui da peça? Então, seria assim, ó. E aí, quando eu costurar aqui, essa beiradinha aqui vai ficar para fora dessa marcação aqui, ó. Eu vou te mostrar na peça como que é. Se você olhar aqui no avesso da peça, você vai ver que aquela beiradinha que eu virei para dentro é aqui, ó. Ela tá virada para dentro, pro lado de fora da peça. E o acabamento que foi pregado por cima dela, ó, quando eu viro aqui dá para ver direitinho, ó. Olha lá. Ele tá trespassando um pouquinho para fora. E aqui, ele ficou uma beiradinha solta, ó. Que é justamente aquela sobrinha que tá do lado de fora do acabamento. Então, essa costura aqui vai ser pega de jeito que pega na beiradinha do tecido que tá aqui, ó, dobrado para dentro. E essa costura aqui vai ser a marcação, no caso do exemplo de 1,5, vai ser a marcação de 1,5. E vai pegar em cima daquela marcação, então vai sobrar essa beiradinha aqui. Mostrando aqui os dois de perto, então essa beiradinha que sobrou aqui, ó, da marcação para cá, sobrou uma beirada. Então é essa aqui, ó. Tá vendo? Da costura para cá, sobrou essa beirada. E na parte de dentro, que está sobrando o acabamento aqui para fora um pouquinho da marcação, seria isso aqui, ó. Essa sobra aqui, ó. Já o lado esquerdo, que vai receber os botões, ficaria da seguinte forma. Vai cortar a peça com um acréscimo aqui de tecido, sem costura nenhuma. É só acrescentar um tecido para cá da seguinte forma. Tem a margem, mais a largura do acabamento, que no caso, no exemplo aqui é 3 centímetros, e mais a metade da largura do acabamento, que no caso aqui é 1,5 centímetros. Então, o meio dessa peça, antes seria aqui, ó. Aí foi acrescentado aqui pra cá, esses tamanhos que eu falei agora. Na hora de pregar, seria assim, ó, vai virar a margem pra dentro, vai dobrar aqui. E aí vai passar a costura aqui, ó. E essa costura vai prender a margem de costura que tá embaixo. Eu achei um outro modelo de camisa masculina aqui, que é bem interessante de analisar. O lado direito, eles fizeram exatamente como eu expliquei agora. E só que eles fizeram um pouco mais largo do que o lado esquerdo. Vou puxar assim para você ver, ó. Aqui fizeram um pouquinho mais largo para quando colocar por cima, que ele trespassar um pouquinho aqui para fora do detalhe que tá aqui. E esse detalhe aqui foi colocado por cima, não foi cortado, retirado nenhum pedaço aqui na peça, ó. Se você olhar pelo lado
avesso, você consegue ver a peça. E esse detalhezinho do meio foi pregado por cima de tudo, porque dá para ver a costura dele aqui no meio. Então é sempre bom você pegar uma peça e começar a analisar como foi feito, onde tem as costuras. E esse modelo aqui de roupa é uma marca bem conhecida e tem modelos muito legais para você dar uma olhada, dar uma pesquisada e até comprar se você quiser, que é a Dudalina. Tem para homem e para mulher, mas o forte deles acredito que é o masculino. Então, para a gente estudar um modelo, a gente tem que analisar, a gente tem que sair do padrão, né? Você não fazer só o que você já aprendeu, começar a olhar outros modelos e, se você puder, você pega uma peça e desmancha ela e refaz. É lógico que você não vai pegar uma peça cara igual essa, mas você pega uma peça até em roupas de usados ou até alguma que você já tem. E aí, às vezes não precisa nem desmanchar, só você ir analisando como que foi feito, você consegue fazer. É muito interessante também você fazer a régua escalada, ou fazer ou comprar, né? Aqui no canal eu ensino ela e ajuda muito na hora de estudar a modelagem. É uma pena que essa peça aqui no vídeo ela vai modificando de cor, tá vendo? Antes estava um cinza escuro, agora já está aparecendo a cor mais ou menos do original, que é um azul. É muito bonita essa camisa. E esses detalhes que tem nela, acaba que dá um diferencial, né, na peça, né? Você vai fazendo aí alguns detalhes, vai observando outros modelos e aí você consegue fazer uma peça masculina, que é uma peça simples, né? No geral é uma peça simples, mas você vai colocando alguns detalhezinhos e vai ficando interessante a peça. Esse detalhe foi colocado aqui também, ó, no colarinho. Foi colocado aqui e pelo lado de fora foi colocado o azul somente. Como eu falei, ó, são peças bem interessantes para você analisar, ó, detalhes que às vezes você não vê em outra peça. Então, às vezes até de você, não precisa nem de comprar, né? Você vai no shopping, tira uma foto, enfim, dá para você estudar a peça de várias maneiras. E aí, como eu falei, a régua escalada é muito bom para você ir analisando, estudando a modelagem. Se você quiser fazer essa régua, eu vou deixar aqui em cima para você clicar e fazer a sua. E para concluir essa aula, o que eu aconselho é que você faça o estudo da modelagem antes mesmo de fazer a modelagem em si. Principalmente se você é iniciante. Para você fazer o estudo da modelagem, eu sugiro que você faça os moldes em tamanho miniatura, que é o que eu fiz aqui. Porque aí você gasta menos tempo, você gasta menos papel e depois, quando você fizer a sua modelagem, já está certinho como que você vai fazer. Porque aqui te possibilita estudar o modelo. Para você fazer esses moldes, aí você vai precisar da régua que eu falei, da régua escalada. Bom, e depois que você fizer o estudo do molde, né, fazer a simulação de como ele vai ficar, aí sim você faz o seu molde. E aí faz o molde antes mesmo de comprar o tecido, porque aí você consegue saber quanto exatamente você vai gastar de tecido. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, eu vou deixar linkado aqui para você assistir. Eu espero que tenha ajudado não só a pessoa que me pediu, mas também você que está aí assistindo, e que você tenha conseguido pegar o raciocínio meu aqui. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu te respondo. Eu quero aproveitar o momento para te pedir que ajude o canal a crescer. Se esse conteúdo foi interessante para você, deixe o seu like e seu comentário. E se você achar que ele é interessante para outras pessoas, compartilhe em suas redes sociais. Outras formas de você ajudar aqui o canal a crescer é fazendo qualquer doação a partir de R$1. O link se encontra na descrição. Você pode também participar do clube de canais. O botão está logo abaixo desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, mas deixo um versículo da palavra de Deus para você meditar. Assista os 2 vídeos que estão aí na tela. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau!